E aí, Jabutiranha, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar dessa tal timidez. Livro muito bom, feito por Nilson Silva. É mais um livro do projeto Adolescer. Esse projeto são vários livros falando sobre fases da adolescência, de conversar com os pais, a fase da timidez, e é um projeto que eu considero muito bom. Então, esse livro tem dois personagens principais, que é o Lucas Ciffer e o Pedro. O Lucas Ciffer é aquele bombadão, aquele cara zica da escola, aquele cara top que todo mundo conhece. Só que já o Pedro é aquele cara que é tímido, que ele fica no cantinho da sala, fazendo as coisinhas dele, e o professor sempre elogia, só que ele não fala nada. Então esses são os dois personagens principais, e tem a terceira personagem que não é tão principal assim, mas participa bastante do livro, que é a Carol, que é a namorada do Lucas Ciffer. E o livro ele tem um formato diferente, é o formato de um diário. Então onde o Lucas Ciffer ele fica relatando tudo que ele acha de importante. Então ele fala o dia que ele zoou mais o Pedro, o dia que ele ficou mais com a Carol. Então ele fica relatando, e é um diário feito no computador, onde ele apelida, fica falando como se fosse uma pessoa normal, não um computador. E ele é um formato diferente, onde que esse diário já foi impresso, onde a Carol ela lê e fica relatando o que ela pensa, o que ela acha de certos trechos, essas coisas assim. E a história começa que o Lucas Ciffer ele quer ser um escritor. E ele admira muito o Pedro, só que ele não fala pra ninguém, porque o Pedro sempre nas redações, o professor elogia muito ele. E aí ele fica com uma certa inveja. E ele zoa muito o Pedro, fica jogando bolinha de papel, fica dando peteleco na orelha. Mas sem motivo algum, ele faz isso sem motivo algum. E começa a passar os dias, a Carol ela começa a perceber que isso tá ficando uma coisa chata, sem sentido algum. E aí ela termina com o Lucas Ciffer falando isso, que ele tá zoando o Pedro, só que ele é tímido, não tem o porquê fazer isso. E aí ele começa a ficar pensando no que ele tá fazendo, ele começa a perceber que ele tá fazendo as coisas errado e toma uma atitude e ficar certo que vai começar a ajudar o Pedro, fazendo ele voltar a falar com as pessoas de novo, falar normal com as pessoas sem timidez. E aí ele começa a encontrar o Pedro na rua de trás da escola, onde o Pedro tem que passar para voltar para casa dele. E aí ele começa a barrar o Pedro e falar, dar dicas de levantar o corpo, levantar a cabeça, ficar reto, andar para as pessoas verem ele, e ele não reagir, ficar andando normal, que a timidez vai começar a passar. Só que ele faz isso de uma forma muito brutal, que ele empurra, ele fala, levanta a cabeça, zoa. Então o Pedro começa a ficar assustado com isso. Só que aos poucos vai dando certo, ele começa a levantar a cabeça, as pessoas começam a olhar pra ele, perceber que ele tá na sala, tudo. Só que tem um dia que o Pedro falta, e o Lucas começa a sentir falta, porque quem ele ia zoar? Não tinha ninguém pra ele zoar, ele só zoava o Pedro. E aí ele foi lá e sentou na carteira do Pedro. Aí atacaram uma bolinha dele, e ele começou a refletir o que o Pedro sofria. O que o Pedro sofria. E aí a última bolinha que atacam nele, ele pega a bolinha e faz o moleque literalmente engolir, comer e engolir. A professora fala assim, o que você tá fazendo de pé? Bom, aí ele vira pra professora e fala assim, eu tô fazendo só ele engolir a bolinha e depois a gente continua a aula, tipo uma coisa normal. Ele faz isso como se fizesse isso todo dia, alguém fizesse isso todo dia na sala de aula. Mas isso é um fato que eu achei engraçado e gostei de comentar com vocês. E então a história começa a continuar, até que ele descobre que o Pedro participa da peça de teatro, Uma Noite de Verão de Shakespeare. E ele assusta, porque é uma pessoa tímida ficar participando de um teatro onde tem que se expor, falar com o público e tudo. Ele começa a se assustar. Mas ele fala, não, vou ajudar ele e quero ver essa peça, né? Porque um tímido, eu quero ver como que vai ser. Aí ele pede desculpa com a Carol, fala que não vai zoar mais o Pedro. E aí os dois vão como um casal até a peça de teatro, que é uma sexta-feira à noite, na escola. Os dois chegam, tudo, sentam na plateia, na primeira fileira pra ver de mais perto como que ia ser. E os dois ficam ali sentados juntos, e quando chega no final da peça, o Pedro tá tipo, super feliz, porque ele conseguiu fazer aquilo muito bonito, todas as pessoas rirem, interagir com o público.
E o Lucas tá, tipo, quase chorando junto com a Carol. E eles ficam, tipo, muito... tipo, tomando uns... Parecia que eles tinham acabado de tomar um susto. Porque um time não conseguir fazer uma peça de teatro tão bem, pra eles foi um susto. Quando acabou a peça, todas as pessoas subiu no palco para cumprimentar os atores, menos o Pedro, que estava lá, ele estava indo embora. O Lucas correu atrás dele, deu um abraço nele, deu parabéns, falou pra Carol abraçar ele também, e aí eles finalizam o livro como amigos. E, tipo, a história é bem mais detalhada no livro, mas é muito bonito, porque um cara que zoa o outro e depois termina amigos. É uma história realmente muito boa. De 5 estrelas eu daria 5 e eu gostei muito do livro, recomendo bastante para todos. Falou, já me tirei isso.